atinge o alvo principal, né? E o alvo principal que é cumprir o mandato de Jesus. Não tem outro propósito, né? Cumprir o mandato de Jesus. E qual foi o mandato, né? O que foi que Jesus mandou, ou melhor, o que foi que Jesus ordenou, né? Para que nós fizéssemos? Só ordenou uma coisa: fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Esse é o mandato, né? Esse é o mandato, tá bom? Então, mas que tipo de discípulos, né? Justo, que tipo de discípulo? É qualquer tipo de discípulo? É justamente isso que eu estou falando. Eu vejo muita gente desorientada, né? Mas eu não quero aqui trazer nada decorado para vocês. Eu quero que a gente abra a nossa visão, né? E a gente possa entender em qualquer contexto que você esteja trabalhando dentro da obra. Seja missionário, seja líder de grupo, ou seja, eu não sou líder, não sou missionário, mas eu sou um discípulo. Então, pronto. Seja qual for o segmento que você está dentro da obra de Deus, que você precisa fazer discípulo, né? Mas que tipo de discípulo é esse? Tá? Que tipo de discípulo? Discípulo que obedeçam, certo? Discípulo que obedeçam e que não só obedeçam, mas aprendam a obedecer em tudo. Lembra que eu falei? Integral. O que é integral? Todo, né? Então, se eu tenho que obedecer, se eu tenho que aprender, eu tenho que obedecer de forma integral. Certo? Até aqui tudo bem? Deu para entender? Qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat e a gente vai tirar no final, tá? Mas, em primeiro lugar, vamos só recapitular. Precisamos entender que nós temos algo a fazer, um mandato, e esse mandato é fazer discípulos, mas não é de qualquer jeito. Fazer discípulos que obedeçam, tá? E que obedeçam num todo. Não, eu obedeço assim, aqui eu obedeço, mas dessa forma eu não obedeço, né? Então a gente vê muito desse tipo de gente, mas eu quero falar daqui daquilo que é correto, tá bom? Então, assim, discípulos que obedeçam, discípulos que aprendam a obedecer em tudo, tá? Então, o que Jesus não mandou? Tá? O que é que eu não vejo na Bíblia? Ele não mandou a gente ganhar conversões, ele não mandou a gente fazer locais, né? Fazer prédios. Ele não mandou a gente fazer isso. Embora, lógico, dentro de um contexto, isso são feitos. Mas o principal mandato foi fazer discípulo. Fazer discípulo. Tá? E o que é que ele disse para os seus discípulos? Ele falou para os seus discípulos: façam outros discípulos. Amém? Amém, gente? Beleza, vamos continuar, certo? Então, o que é a missão integral, né? A missão integral, gente, ela é essencialmente uma maneira de a gente viver na prática, né? Tudo o que isso que eu acabei de falar significa, tá? Eu preciso cumprir uma ordem, eu preciso fazer discípulo, mas esses discípulos não podem ser feitos de qualquer forma. Eles têm que fazer outros discípulos, eles têm que obedecer como um todo. Tá? Então, missão integral, ela significa tudo isso que eu falei, mas na prática. Não pode ser somente na teoria. Certo? Então, a pergunta: como eu posso praticar isso? Como que isso se torna algo prático, né? Eu quero dizer para vocês que isso que a gente está ensinando é uma teoria, mas, na verdade, a gente procura viver isso, né? Porque não adianta de nada a gente falar, mas a gente não praticar.
né? E a missão integral, ela é justamente isso. Ela nos mostra, ou então ela abre a nossa mente para que a gente entenda, né, que a gente precisa colocar em prática, né, exatamente aquilo que Jesus mandou a gente fazer, certo? Então, como eu coloco isso em prática, né? Então, primeiro, para que eu coloque isso em prática, eu tenho que desejar obedecer à voz do meu mestre. Concorda? O mestre falou, né? Mas como eu vou cumprir se eu não quero obedecer? Então, na prática, como funciona? A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que querer obedecer. Não tem como eu cumprir a minha missão se eu não quero obedecer, certo? Então, a primeira coisa, cumprir o desejo do mestre. Se o mestre disse, ide e fazei discípulos, é isso que eu tenho que fazer, tá bom? Então, logo, se ele disse isso, eu e você, né, todos nós, todo aquele que se diz discípulo, né, tem que refletir sobre isso. Poxa, ele pediu, agora cabe a mim querer fazer ou não, tá? Isso aqui não está relacionado a missionário, isso aqui está relacionado a todos, né? Todos os discípulos, tá bom? Primeira coisa, certo? Depois, os discípulos de Yeshua, né, ou de Jesus, o discípulo, ele obedece ao Senhor, né, num contexto determinado ou específico. Então, existe algo específico que o nosso mestre pediu para a gente fazer e que nós devemos obedecer. De que forma? De qualquer forma, não. Específico. A gente precisa entender que quando a gente lê a palavra ela é bem clara. Então, existe na palavra algo que é explícito, que é específico, que é determinado, e eu preciso entender para que eu possa praticar. Eu não posso praticar de qualquer forma, né? Não é de qualquer palavra, entendeu? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é algo específico, né? Para que vocês entendam o X dessa questão, tá certo? Então, assim, é algo específico, é algo determinado, certo? E a pergunta que eu faço agora se relaciona, né, a ordem de Jesus com esse algo específico, tá? Certo? Com esse algo específico. Então, o que a gente tem que entender e refletir, né, é que a missão integral, quando a gente pensa em obedecer na totalidade, né, o que acontece? Quando eu penso assim, isso está abrindo a minha mente para mim entender o que realmente é a missão. Tá? Qual a minha missão? Outra coisa, é necessário que os nossos pensamentos, né, que depois disso vai virar atos, né, vai virar prática, vai virar ação, é necessário que tenha uma coerência. Né? Então, coerência em quê? Coerência na palavra. Não existe eu entender um chamado ou um mandato, né, de forma específica, mas isso não tem coerência com a palavra. Então, tem que ter uma coerência, certo? Tem que ter uma coerência. Tá? Então, é necessário que a gente reflita, tá? E depois, essa reflexão, ela tem que ter coerência, né? Coerência em quê? Né? Em três coisas. Tá? Se você quiser anotar aí. Não sei se eu estou falando muito rápido, gente. Estou sendo muito rápido. Ou está tranquilo? Está dando para anotar alguma coisa? Então, vamos lá. São três coisas que é necessário que a gente tenha coerência. Tá? Nosso pensamento ele tem que agir de maneira coerente. De que forma? Né? Pelo que se diz, tá bom? Pelo que se faz e, por último,
do que se vive. Entendeu? Então, não é só dizer eu obedeço. Né? Tem muita gente que diz eu obedeço, né? Eu obedeço, mas na verdade não obedece a nada. Então, quando eu tenho na minha consciência que realmente eu obedeço, então, tudo que eu faço é coerente com a palavra, né? Tudo que eu digo é coerente com a palavra, tudo que eu faço é coerente com a palavra, e o mais importante, além de dizer, é viver, né? Então, tudo que eu vivo tem que ser coerente com a palavra, certo? Então, isso é missão integral, entendeu? Você entender que você faz parte de algo, né? E você não pode fazer isso pela metade, entendeu? Então, assim, se um dia Jesus tocou em você e lhe chamou, pode ter certeza, ele não chamou você pela metade. Ele chamou você de forma integral. Ele mudou a sua mente, ele mudou seu coração, ele mudou a sua forma de falar, a sua forma de ver, a sua forma de fazer e ele deu e dá instruções de como você deve viver, tá? Então isso é ser integral, entendeu? O que eu faço, o que eu digo e o que eu vivo, né? São esses três aspectos que faz com que eu me torne um discípulo que realmente obedece ao meu mestre. Então foi isso que ele falou, né? Façam discípulos, mas não discípulos pela metade, discípulos que realmente, né, que quando as pessoas verem esses discípulos, possam ver a mim. Não é isso que Paulo fala? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Será que Paulo ele servia ao Senhor pela metade? Será que Paulo ele não falava como o Senhor falava? Será que Paulo não fazia as coisas que o Senhor fazia? Será que Paulo não vivia, né? Porque ele diz que ele mesmo falou que o morrer para ele é lucro, ou seja, ele deu a sua, ele era capaz de dar a sua vida como ele deu. Né? A gente sabe da história de Paulo, ele foi decapitado, mas ele entregou tudo. Ele não foi um discípulo pela metade, entendeu? Ah, mas Paulo fez parte dos discípulos de Jesus. Gente, a gente precisa quebrar essa ideia, né, errônea de que para uns é chamado para fazer algo e para outros não precisa. Não é assim que funciona, tá? Como o Júnior falou, como a Lino falou, né? Ide por todo mundo para todas as pessoas, tá? Então, eu não estou falando aqui de lugares, não estou falando aqui de doutrina, não estou falando nada disso, eu estou falando de mim e de você. A gente está focando aqui, né, para a gente abrir a nossa mente em relação ao que a palavra fala em relação ao ID, né? Amém? Então, missão integral é isso, tá? Então, para fixar melhor, né, muitas pessoas têm uma ideia de que eu posso ter uma vida secular, né, do jeito que eu quero, mas quando eu estou na minha comunidade, com meus irmãos, na minha igreja, seja lá onde for, ali eu tenho uma vida sagrada. Então, não existe na missão integral, né, no mandato de Jesus, como é que eu posso dizer? Não existe essa separação, tá? Do que é secular e do que é sagrado. Não, você é um discípulo inteiro. Ou você é discípulo inteiro, ou você não é discípulo inteiro. Tá? Então, não existe separação entre em todos os lugares que você está, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Em todos os lugares que você estará, você precisará, né, ser inteiro. E o evangelho, ele conta com a sua integralidade. Ele conta com que você seja inteiro para a obra. Amém? Não se faz também, dentro da missão integral, além de separação do que é secular
para o que é sagrado, também não se faz separação daquilo que é teoria e daquilo que é prática, né? Hoje eu posso só viver na teoria. É opção sua, né? Mas tem aqueles que não querem viver na teoria, eles querem praticar. E o que é praticar? Praticar é obedecer, é decidir, né? Eu quero ser um discípulo inteiro. Eu não quero viver pela metade. Gente, eu conheço muitas pessoas que vivem pela metade. São pessoas que são cheias de problemas, são pessoas que nunca conseguem se firmar, são pessoas que adoram colocar pessoas como amuletos para ela. Se eu preciso de uma oração, fulano tem que fazer. Se eu preciso disso, não, fulano sabe. A gente precisa, né, como eu estou falando, nós estamos mudando a nossa mentalidade a respeito da obra de Deus. Tá? Então, se hoje nós estamos desde 2008 trabalhando com o Evangelho, e eu digo para você, a cada dia nós estamos amando mais, crescendo mais, aprendendo mais. Todos os dias eu aprendo. Aqui mesmo agora eu estou aprendendo com vocês. Tá? Mas isso não acabou, isso vai continuar. E cada vez, aquilo que eu estava dizendo, que eu falei para as meninas hoje à tarde, cada vez eu vou amar mais, né? Fazer essa obra, cada vez eu vou querer aprender mais. Por quê? Porque eu quero ser reconhecido pelo Senhor como um discípulo inteiro e não um discípulo da metade, né? E até um pessoal fala muito, aquele que vive em cima do muro, né? Uma hora ele é discípulo e outra hora ele não é, né? Então, a gente aqui está sendo convidado a não ser esse em cima do muro. Nós estamos sendo convidados aqui pelo Senhor, eu tenho certeza que esse encontro não foi à toa, não foi em vão, para que a gente entenda que precisamos ser inteiros para Ele, certo? Então, não se faz separação, tá? Uma hora eu posso fazer, outra hora eu não posso, tá bom? Romanos, queria abordar agora um texto da Bíblia, né? Em Romanos, no capítulo 1, versículo 5, certo? Diz o seguinte, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as... Ai, meu Deus, agora eu não estou entendendo a minha própria letra. Romanos 1:5. Quer que eu leia aqui? Lê aí, Edno. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome. Todas as gentes. Eu não estava entendendo gentes. Para mim ficou meio estrambólico aqui, né? Mas tudo bem. Estrambólico é coisa de cearense, viu? Talvez eu vou falar algumas palavras aí de cearense e vocês não vão entender, né? Pode até rir aí, não tem problema, tá? Cearense é assim mesmo. Ainda tem isso, né? Tem que traduzir até de cearense para... Né? Mas aí tem a Cris aí que vai traduzindo, tá? Tradução simultânea. Vou te enrolar mais. Então, vamos lá. Gente, olha só. Olha só o que é que, em Romanos, que é que Paulo fala, né? E o apostolado, para quê? Para que a gente recebe isso? Para a obediência da fé. Vocês estão entendendo? Obediência da fé entre todas as gentes, pelo nome de quem? Pelo nome daquele a qual nos mandou fazer discípulos, tá? Então, eu falei anteriormente sobre que nós temos que ter uma coerência, né? Uma coerência naquilo que nós estamos fazendo dentro da obra. E Paulo ele diz o seguinte, precisamos buscar ser coerentes quanto à obediência da fé. Se vocês
olharem o último capítulo de Romanos, né, vocês vão ver Paulo mais uma vez falando sobre isso. Romanos, capítulo 16, versículo 27. Ele vai dizer o seguinte: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para quê? Para obediência da fé. Então, tá claro ou não tá claro que eu preciso obedecer? Tá claro ou não tá claro que eu preciso obedecer de forma completa, inteira, né? Então, essa é a base, tá? Essa é a base. Se eu não entendo o que é isso, né, eu não vou entender o que os nossos irmãos vão falar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Sabe o que é que vai acontecer? Vai vir tanta teoria, né? Vai vir tanta teoria, que eu chamo isso de obesidade de informação. A gente vai estar tão obeso de informação e sem praticar que o evangelho para nós vai se tornar nada, né? É por isso que muitas pessoas elas estão dentro da obra e diz: eu estou tanto tempo na obra, não acontece nada comigo, a minha vida eu vejo tanta gente aí fervorosa buscando a Deus e não acontece nada comigo. Por quê, gente? Porque estão vivendo pela metade, tá? E por que que Paulo ele aborda isso no livro de Romanos, no primeiro capítulo, no último capítulo ele reforça. Por quê? Porque isso é a busca coerente a qual eu estava falando, naquilo que se diz, naquilo que se fala e principalmente naquilo que se vive. Então, missão integral é viver. É viver. Se eu não viver, eu não estou sendo inteiro. Tá? Então, missão integral tem muito a ver com isso. É vida. Tá? É vida. Tá? Então, se você, né, ainda não tinha entendido que era necessário ter uma vida inteira, a partir de hoje, tome essa decisão. Né? A partir de hoje, diga para o seu Senhor, agora eu entendi o que é o ID. Né? Eu pensei que era sair por aí dando folheto, eu pensei que era sair por aí dizendo Jesus te ama. E meus irmãos, isso é uma ferramenta, uma estratégia, né? Mas hoje também à tarde eu estava falando sobre isso. Antes, né? Antes a gente tinha uma concepção de que evangelizar era você sair, entregar um folheto, ou então dizer Jesus te ama. Eu vivi muito tempo isso, fui ensinado assim. Mas o Senhor ele nos mostra, né, com o tempo, e ele ressignifica algumas coisas. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma ressignificação, né, ou um novo significado para esse termo evangelismo. Tá? Evangelismo não é entregar um folheto. Evangelismo não é simplesmente você sair de casa em casa. Tá? Isso aí são práticas, são técnicas. Tá? Mas evangelismo está ressignificado hoje em vida, naquilo que você vive, naquilo que você fala, naquilo que você faz. Isso é evangelismo, tá? Então, as pessoas elas vão ver a Cristo não é num folheto, apesar de que um folheto existe uma mensagem. Não estou dizendo que não serve, quero que vocês entendam. Eu estou abrindo a nossa mente para quê? Não é simplesmente um folheto, é vida. Então você tem que ser inteiro e a partir do momento que você é inteiro, você vai ser usado de forma inteira, né? Naquilo que você fala, naquilo que você diz, né? Naquilo que você faz e naquilo que você vive. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar, né? O tempo está correndo. Edno, como é que é o tempo? Para me poder ver se eu corto algumas Eu não coisas. tinha estipulado, não tinha estipulado um tempo, não.
Mas Tá tranquilo para vocês? Não vou alongar muito, tá? Eu só queria deixar esse entendimento, tá bom? Mas eu vou tentar correr mais um pouco, certo? Então, essas são abordagens básicas, né? Principais. Se você não tiver isso, tá bom? Não adianta de nada você partir para outras coisas, porque você vai ter muita teoria e você vai ficar desorientado, né? A gente aqui no Ceará chama igual segue em tiroteio, né? Fica desorientado, não sabe para onde é que vai, tá? Então, uma hora eu estou fazendo isso, uma hora eu estou fazendo aquilo. Então, Deus, ele quer que você, né, tenha uma coerência naquilo que você é dentro do Evangelho, tá? Isso que eu estou falando é uma base, tá bom? Você precisa entender isso, certo? Então, a missão integral ele tem muito a ver com isso, por quê? Porque ela não é uma teologia determinada, né? Ela não é algo somente escrito, uma teoria, tá? Ela é uma reflexão. Todo o tempo nós temos que estar refletindo de acordo com o tempo em que nós estamos inseridos e de acordo também com o lugar, tá? Então, em tudo isso precisamos ser coerentes com a mensagem de Jesus, certo? E como significa isso? Significa viver em obediência da fé, tá? Então, não vou alongar sobre a história da missão integral, mas se vocês quiserem, botem no Google Missão Integral. No YouTube tem um canal chamado Missão Integral na Íntegra, né? Tem muito material. Eu digo para vocês que tem mais de 27 articulistas, teólogos, falando sobre esse tema. Tá? Então, isso aqui sobre missão integral na escola de missões, tema para 3 módulos, né? Então, é muito amplo. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui é uma abordagem, tá? Para que vocês, pelo menos, entendam o que é, tá bom? Então, muitas pessoas, às vezes, tendem a confundir ou a dizer, né? Talvez até, não sei se já vai ser uma pergunta de vocês, né? Missão integral está relacionado com... Né? Por quê? Porque muitas pessoas elas não entendem o que é, né? Porque a palavra ela diz uma coisa bem certa. Só entende as coisas do Espírito quem é do Espírito, tá? Então existem muitas coisas que o discípulo faz que o mundo não vai entender, isso é fato, tá bom? Então muitas pessoas pensam até que missão integral tem alguma coisa a ver com Karl Marx. Por quê? Né? Vou te falar por quê. Porque quando nós falamos de missão integral, nós estamos falando em discípulo e estamos também falando em fazer justiça. Vocês lembram, ou vocês sabem, que o reino de Deus, né, ele é baseado não somente na graça, né, mas ele também é baseado na justiça. Então, existe a justiça de Deus. E a missão integral, ela engloba a justiça. A missão integral também, que aí já entra um pouco dentro da nossa área, né, de desenvolvimento de comunidade, ela engloba também os pobres, tá? Ela engloba também os necessitados. Mas, Juste, onde é que eu vejo isso? Gente, se vocês lerem sobre os profetas, vocês vão ver que os profetas, eles faziam exatamente isso, eles condenavam, né? Eles não aceitavam a injustiça, eles condenavam a opressão, os profetas condenavam também a avareza, né? Todas essas coisas são abordagens que Deus fala na sua palavra, tá? E que são requisitos também, ou subtemas, que você precisa aprender para que você seja um missionário ou um discípulo total, no todo, né? Ou integral, certo? Então, dentro da palavra, se você começar a folhear a palavra, eu aconselho a você que se você não lia, né, volte a ler. Se você lia pouco, leia mais, tá? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende e mais a escritura ela fica mais clara para nós, certo? Então, assim,
se você ler as Escrituras, e eu vou já mostrar aqui, né? Talvez não vou ler tudo, mas eu vou dizer os versículos de vocês para não alongar muito, né? Vocês podem pesquisar depois. Mas eu vou mostrar para vocês, dentro da Bíblia inteira, né? Da Bíblia inteira, que como Deus ele olha para as pessoas e como Deus ele olha para nós em relação às pessoas e como esse olhar de Deus em relação a nós e em relação às pessoas e principalmente essas classes de pessoas que são os pobres, que são os oprimidos, que são as viúvas, que são os rejeitados, os órfãos, né? Os avarentos, vocês vão ver como é o olhar de Deus. Aí sim vocês vão entender agora, né, que eu preciso ser inteiro para que eu cumpra realmente agora com coerência o mandato, tá? Então é muito ruim quando você recebe uma ordem, né? Mas você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, para quem essa ordem está sendo aplicada ou vinculada, tá? Mas eu quero dizer para você que a palavra, ela mostra tudo, tudo, certo? O que você tem que fazer, a quem você tem que fazer, tá? E tudo isso tem a ver com a missão integral, certo? Então, não tem nada a ver com Karl Marx, né? Tem a ver com o que a Bíblia pede para que a gente faça, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou trazendo abordagem bíblica. Bíblica não é da coisa da minha cabeça, certo? Então, existem, dentro da missão integral, né, alguns mitos, certo? Eu vou falar de dois de uma forma bem rápida, tá? Mas talvez você já tenha ouvido falar por aí, tá? Primeiro mito, certo? É polarização. Aí talvez vai ficar mais fácil para vocês. O que é a polarização? Por muito tempo, as pessoas pensavam, né, ou faziam ou agiam, dizendo o seguinte, que se você é um discípulo, tá, você pode ser só um discípulo. Não é necessário que você faça nada por ninguém. Então, o que é a polarização? Né? Polarização são dois polos. São dois polos, é como se fosse uma pilha, né? O polo positivo e o polo negativo. Então, esses dois polos nunca se encontram. Ou seja, discípulo e causa social. A polarização é um mito que diz que esses dois não podem andar juntos. Isso é uma mentira que foi implantada dentro do povo de Deus, né? Para impedir que o povo de Deus exercesse ou cumprisse a ordem de Deus, tá? E um outro mito é a dicotomia humana. Que é isso? Na dicotomia humana, o indivíduo ele não é visto como um todo, mas ele é visto como em partes. Ou seja, você precisa assistir uma pessoa de forma espiritual, tá? Mas não tem necessidade de você assistir aquela pessoa na sua causa social. Ou seja, ganhou uma alma, pronto, é isso que importa, né? Vai lá e ganhe almas, por muito assim, né? Ou então, as pessoas estão precisando, a comunidade está precisando de algo que seja material. Não vou ajudar, por quê? Porque é importante é que eu leve a palavra. Gente, isso é um mito também que por muito tempo, né, foi ensinado e que e eu fiz isso por muito tempo também, achava que isso era correto, né? Mas quando a gente vai para dentro da Bíblia, entendeu? A gente vê o nosso mestre agindo exatamente o contrário, né? A gente vê que quando ele se encontrou com a mulher samaritana, né, ele não só se preocupou em evangelizar, né, mas ele também, todas as vezes, não só com ela, mas todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém, ele curava as pessoas no espírito
mas ele também curava nas doenças que ela tinha. E ele dizia, vai, a tua fé te curou. Então, se o nosso mestre, né, que é aquele que diz que nós precisamos fazer discípulos igual que sejam parecidos com ele, se ele praticava isso, por que que a gente ficou por muito tempo privado disso? Mas por que ficamos, Justo? É porque nosso líder é ruim? As pessoas que estão conosco é ruim? Não, é porque realmente parece que faltou algum tipo de informação, né? Mas, graças a Deus que hoje nós vivemos numa era de informação e isso agora está bem mais claro para nós, né? Hoje a gente consegue, de forma fácil, clara, entender a palavra muito mais do que na minha geração passada, né? Então, o que eu quero dizer para você é que ninguém, né? Ninguém, nem um discípulo ele pode viver pela metade, como também o nosso trabalho como discípulo pode ser pela metade, tá? Então, precisamos entender que a palavra ela precisa ser levada como um todo e não só em parte. Lembra que o Edno falou, Francisco, o Júnior, né? Um desses três aí, vocês escolhem. O que foi que ele disse lá? Marcos 16, 15 e 16. Eu não combinei com ele, mas essa é a base, é o versículo base da nossa escola. Né? Marcos 16, 15 e 16. Diz o seguinte, vamos ver agora esse versículo de outra forma, tá? Talvez você já leu várias vezes esse versículo, mas agora você, depois disso que eu falei, você vai ver de outra forma. Vamos lá. Ide por todo mundo, né? Ou seja, eu tenho que ir só para uma parte do mundo? Não, todo mundo, tá? Então, a gente precisa agora, nesse momento, entender que a nossa mente, ela não pode ficar fechada em um lugar. O que é que o Senhor está fazendo agora? Está virando uma chave na tua mente, dizendo que o teu campo missionário, ele é o mundo inteiro, tá? De que forma nós vamos fazer isso, aí é outra história. Mas eu preciso entender que eu preciso ir por todo mundo, tá? Vira essa chave na tua vida, tá? E fazer o quê? Pregar todo o evangelho. Ou seja, tem pessoal, mas não precisamos mais pregar sobre o Antigo Testamento, né? Agora o que importa é o Novo. Não, não vejo isso na palavra. Eu vejo pregar todo o Evangelho. Que Evangelho? É os 4 Evangelhos? Né? Mateus, Marcos, Lucas? Não, não é esse. O Evangelho é toda a palavra. Entendeu? Então, quando a gente se volta para ela e a gente busca aprender, a gente vai ver e entender que a palavra não é uma parte, é tudo. Então, eu preciso ir por todo mundo e pregar todo o evangelho. Eu falei aqui, de Romanos, falei dos profetas, né? Então, não é uma parte do evangelho, é todo o evangelho. A toda criatura, então não tem acepção, tá? Criança faz parte da criatura, adolescente, pré-adolescente, jovem, né? Senhor, senhora, ancião, não importa a idade, o evangelho ele tem que ser pregado a toda a criatura, tá? Então, quando a gente lê esse versículo agora, vamos ler de uma forma diferente. Evangelho em todo mundo, todo o evangelho a toda criatura, tá? Precisa entender isso. E o outro versículo que o Ed também leu diz o seguinte: portanto, ide, todos têm que ir, né? E fazei discípulos de todas as nações. Mas, irmão, como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu estou aqui no Ceará e você está em São Paulo. E eu estou falando do evangelho para você. E eu não gastei nada. Eu posso dizer, mas eu não tenho dinheiro para ir. Isso aqui que nós estamos fazendo. Né? Eu estou em São Paulo agora com vocês. Né? Praticamente estão na mesma sala. Entendeu? Então,
As ferramentas, como eu vou fazer isso, é uma outra história, tá? Mas eu preciso entender isso, certo? Então, guardar, portanto, ir de fazer discípulos de todas, olha só como tudo é inteiro para Deus, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar o que, gente? Todas as coisas, nada pela metade, tá? Todas as coisas que eu vos tenho mandado, e ele convosco todos os dias. Está entendendo? O nosso mestre, ele é inteiro e nós também temos que ser como ele. Todos os dias ele estará conosco até a consumação do mundo. Amém. Né? Então, a gente precisa entender que fazer discípulo é assistir o indivíduo não só na parte espiritual, mas também na parte material, tá? O que eu quero dizer é que essas duas coisas, elas precisam, na verdade, elas juntas, né? Elas têm uma força muito grande, uma causa e um efeito tremendo, né? Quando a gente assiste uma pessoa na sua parte espiritual e na sua parte também material, tá? Não quero dizer que essas duas coisas são as mesmas coisas, certo? Mas eu quero dizer que elas não podem viver separadas. Vou dar só um exemplo bem rápido, né? Houve uma catástrofe e uma cidade inteira foi devastada. O que é que vai adiantar de eu chegar lá e ficar dizendo para as pessoas Jesus te ama, Jesus te ama? Isso não vai resolver o problema. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tem hora que a obra social ela vai adiante da evangelização. Então, nesse momento, as pessoas estão precisando de ajuda, né? De uma obra social de ajuda. Então, é nessa hora que eu tenho que arregaçar minhas mangas e fazer o que eu tenho que fazer. Então, sou um discípulo inteiro. Depois disso, aí sim, gente, a nossa vida, a nossa pregação não vai precisar nem ser falada. Por quê? Porque as pessoas vão ver o próprio Jesus fazendo algo por elas. Isso é ser inteiro. Né? Então a gente, às vezes, está muito preocupado em ser o religioso, ou então como é que eu falo? Ser muito santo, né? Mas nós esquecemos que as pessoas estão lá fora e estão precisando, né? Não é só da nossa santidade, estão precisando também do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa mão também para ajudar elas, tá? Então, nós temos gente, é tanta coisa que eu teria para falar aqui que eu acho que a gente virava aqui à noite, né? E talvez nem terminasse, tá? Então, assim, ver as pessoas de uma forma completa, certo? Hoje é uma necessidade, tá bom? E é uma necessidade urgente. Nós precisamos não só ficar dentro de um lugar e esquecer que fora desse lugar existem vidas, tá? E às vezes a gente fica dizendo, fulano, né? Nem vem aqui, né? Fulano não aparece. Mas às vezes a gente não sabe nem o que aquela pessoa está passando. Eu sempre faço um termômetro, né? Esse termômetro você pode fazer com você também, tá? Se você quer saber se você realmente é um discípulo, entendeu? Pergunta ou vê se a pessoa que está mais próxima de você, você fala do evangelho para ela. Veja se ela vê Jesus através de você. Faça esse termômetro, tá? Mas aquele que está próximo de mim, ele vê. Mas aquele que está depois desse vê, entendeu? Então, não importa. Não estou falando aqui de lugar, de igreja, não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas, de igrejas, pessoas, de nós, de mim, de você. Nós precisamos refletir sobre isso, tá? As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Se não tiver vendo, né, pelo que eu faço, pelo que eu digo, pelo que eu vivo,
Então, existe algo errado que precisa ser consertado, certo? Então, assim, o ser humano ele tem que ser visto como a Bíblia vê, certo? Eu vou deixar aqui um pouco para a Vanessa falar, né? Porque a gente aqui na missão, a gente tem algumas funções específicas, né, que a gente realiza. Eu fico mais com a parte da palavra, né? A gente tem ensinamento da Torá aqui toda semana com o pessoal. Eu fico mais com essa parte da edificação da palavra, tá? E a Vanessa, ela fica mais com a função da devoção, devocional. Ela fala muito sobre oração, né? Sobre são muitas coisas que eu prefiro deixar para ela falar, certo? Então, eu tenho muitas coisas para falar aqui, mas talvez, não sei se vai ter outra oportunidade, tá? Mas eu queria deixar aqui alguns versículos, já são 9:19, né? Deixar alguns versículos para provar, né, que isso não é coisa da minha cabeça, tá bom? Então, assim, ó, em toda a Bíblia, nós vamos ter raízes bíblicas profundas para tudo isso que eu estou falando, tá? Então, nada é mais claro na Bíblia, certo? Do que Deus ser o campeão, né? Dos pobres, dos oprimidos e dos explorados, né? Então, isso é muito claro na Bíblia. O olhar de Deus para esse tipo de pessoas, certo? E se você quiser encontrar essas pessoas, basta apenas que você saia no portão da sua casa. E você vai ver pessoas que são pobres, que são oprimidas e que são exploradas. E são 3 aqui que estou falando, mas tem vários, tá? Então, o olhar de Deus para essas pessoas é muito forte. E o olhar, eu digo para vocês que o olhar dele brilha, né? Brilha. E, então, se vocês quiserem anotar, Isaías 58, do 3 ao 8, né? Estou trazendo toda a Bíblia, né? Profeta Isaías. Isaías 1, 17. Isaías 10, 1 e 2. Ezequiel 16, 49. Lucas 4, 18 e 19. Mateus 4, 23. Gálatas 2, 10. Então, esses textos aí, vou dizer para vocês, são textos muito fortes, viu, gente? Talvez você já tenha lido, mas não tinha se atentado que isso faz parte daquilo a qual você foi chamado, tá? Então, eu tenho alguns desafios aqui, tá bom? Para deixar para vocês. Tá? Primeiro desafio é encarar com seriedade e maturidade, isso é importante, né? De onde podemos nos envolver nesse desafio. Que desafio é esse? De ser integrais. A gente vê, às vezes, eu sou missionário integral, né? Aí, missionário integral é o que é? É aquele que mora na base. A pessoa pensa assim. Missionário integral é aquele que sai da sua casa e agora vive na base. Missionário integral é você ser um missionário inteiro. Entendeu? Inteiro. Leiam esses textos aí. Tá? Eu tenho certeza que vocês serão impactados, como eu sou impactado toda vez que eu leio. Né? Então, primeira coisa, encarar com seriedade e maturidade de onde nós podemos nos envolver. Justo, eu não sabia que eu tinha que cumprir isso, eu sempre ouvi falar, e não sabia o que era. Né? Então, encare isso com seriedade, com maturidade e faça. Né? Seja no seu falar, seja no seu andar, seja no seu viver. Faça, encare isso como realidade e faça, se você quer realmente ser um discípulo. Né? Assim, o segundo desafio é
até onde eu posso ir com isso, tá? Porque eu aprendi que eu tenho que fazer algo, mas até onde eu posso ir? Eu quero deixar algumas dicas aqui para você. Primeira, você pode ir com isso tudo até onde o amor ao próximo é evidenciado. Então, toda vez que o amor do próximo ao próximo está sendo mostrado, evidenciado, faça. Faça. Outra coisa, até onde eu posso ir? Até onde a sua moral seja dignificada, né? Ou seja, as pessoas vejam quem você é realmente, uma pessoa de moral, uma pessoa que realmente tem princípios. Então, toda vez que a sua moral estiver sendo dignificada por causa do evangelho, faça, vá, obedeça. A outra coisa, até onde eu posso ir? Até onde o evangelho e o bom testemunho não seja prejudicado. Enquanto o teu testemunho não estiver sendo prejudicado, vá. A partir do momento que o teu testemunho está sendo prejudicado, volte e reflita, tá? E a última coisa, até onde eu posso ir? Sobretudo, aonde o nome de Jesus seja glorificado. Então, toda vez que o nome de Jesus estiver sendo glorificado, naquilo que você fala, naquilo que você é, naquilo que você faz e naquilo que você vive, tá? Faça, continue fazendo, tá certo? Então, quero deixar uma frase aqui para terminar, que foi uma frase que eu postei hoje no meu Instagram. Eu estava estudando, né, sobre essa aula e eu quis postar isso porque eu achei muito importante. Qualquer um que troca o ID por qualquer uma outra responsabilidade social está fora do propósito. Amém? O que é que eu quis abordar aqui hoje? Né? Eu quis que a gente entendesse, que a nossa mente ficasse clara e objetiva para aquilo a qual eu devo ser. E a partir disso, gente, ninguém vai parar vocês mais, tá? Então hoje a gente já está desde 2008, né? Já são 2020, já são 12 anos. Ninguém para a gente, por quê? Porque a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Nós não somos cegos num tiroteio, né? Nós não estamos como cegos no meio de um tiroteio, que não sabe para onde vai. A gente sabe exatamente o que nós temos que fazer, tá? E isso é o que nos impulsiona, nos dá força, né? E nos orienta para que a gente possa fazer qualquer coisa, tá? Eu quero fazer um projeto, eu quero realizar isso na obra. Se você entender sobre isso, você vai realizar qualquer coisa, tá bom? Eu queria deixar aqui para a Vanessa falar também. Bom, depois de tanta informação sobre a missão integral, eu venho no próximo módulo da escola tentando e ajudando a colocar na prática aquilo que foi teoria, né? E nos falando de toda a empolgação dele, de amar o Senhor na missão integral, acima de todas as coisas, sendo um todo, né? Como ele falou. Então, não tem como... É tão pertinente esse assunto, porque não teria como você entender muito sobre as próximas pessoas que dedicam a sua vida em prol de uma integralidade total, se você não entendeu por que ele fez isso, né? Ele fez isso porque ele ouviu a voz de Deus e ele decidiu praticar, né? E então, o modo que eu dou a aula é justamente o ouvindo Deus. Ouvindo Deus em vários aspectos, né? A gente sabe que o nosso Deus é um Deus de comunicação. Todo mundo crê que ele se comunica até hoje conosco, sim, né? Glória a Deus, por isso nós estamos aqui. Todos nós reunidos no nome dele. Então, não tem como você ter uma vida com Deus na terra sem ouvi-lo, sem ouvi-lo. Não, mas eu escuto através da palavra, sim, sim, sempre sim.
eu estou lendo a palavra e aquilo que o Espírito Santo também comunica aos nossos ouvidos para a gente poder aplicar a missão integral, né? Por quê? Porque quando a gente entende sobre a missão integral, é um mundo, um leque que se abre de oportunidade. Então, eu não posso sair atirando para todo lado, como a gente está falando. Ninguém está aqui desorientado, nós estamos orientados, né? Então, como é que eu vou entender qual a área que eu vou atuar integralmente? Como é que eu vou entender que eu tenho muitas coisas do Senhor dentro de mim e que eu posso ser efetivo onde é que eu vou, já que tem uma amplitude, o campo é muito maior do que a gente possa imaginar, né? E aí é onde entra o aspecto ouvir Deus na sua vida devocional, na sua vida de oração, na sua vida de entrega, de entrega mesmo, devoção, que eu digo, é querer mesmo ser estabelecido por ele no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. Então, por isso é que a gente chama o praticar ouvindo Deus. Lá em João 10, 27, fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a palavra de Jesus. Então, se você ouve a voz de Deus, automaticamente existe o próximo passo, que é segui-lo, exercitar, exercer uma função no reino dele. Então, quando a gente entende que nós somos um todo, em todos os lugares que nós estamos, se eu sou uma médica e eu preciso exercer uma obra missionária com a medicina, ou uma professora, o campo missionário é onde você está sendo estabelecido. Nós vivemos como base missionária, nós temos missionários integrais que deixaram tudo porque o Senhor pediu, porque você tem que entender que nesse comissionamento existe, eu costumo dizer, os pilotões, né? Existem aqueles que realmente vão deixar suas funções, vamos supor, cargos, né, vamos dizer assim, funcionais de profissão, porque o Senhor pediu, né? No meu caso, eu trabalhava no comércio, e em 2008 o Senhor pediu para eu deixar o comércio e dedicar a minha vida toda só em prol do reino. Mas, Vanessa, você trabalhava no comércio, não fazia obra? Fazia obra lá também. O trabalho onde eu trabalhava, que era uma livraria de jurídica, depois que eu estava no curso, ele era o meu campo missionário. Ali eu pregava o evangelho, porque eu sou o que eu sou em todos os lugares. Porém, o Senhor falou assim, mas agora é um tempo que eu preciso tirar você daí para você exercer outra função. Está dando para entender agora isso? Não é que o médico vai deixar de ser médico para poder ser missionário. Ele é missionário sendo médico, né? Ele está comissionado no pilotão dos médicos, mas ele é um missionário. E assim vai. As suas funções, suas profissões, aquilo que o Senhor te criou para ser, te trouxe, te capacitou, né? Te deu um talento, é para você exercer e ser um missionário. E aí tem uma vasta gama de como você vai exercer a sua integralidade. No meu caso, eu tive que sair para poder exercer. Só em 2014 justificou ser integral. Olha só, no final de 2008, deixei tudo e fui ficar esperando o Senhor falar com o justo, né? E, na verdade, ele já me falando, estava esperando o justo obedecer, né? E aí, em 2014, ele não aguentou mais, ele sempre trabalhou, ele sempre teve o nosso sustento, né? Lógico, evidente. E ele teve que deixar tudo, a gente teve já 2 empresas, trabalhava com granito, com vidro, e etc. É uma longa história, pode um dia também marcar para dar testemunho, porque é uma longa história, né? Mas, então, enquanto a gente não soltou tudo aquilo que o próprio Deus estava nos pedindo para soltarmos,
e viver como a gente viveu, né? E dedicar a nossa vida para as crianças da comunidade perto da nossa casa. No caso, nosso casa foi no mesmo bairro, olha só, no mesmo bairro em que eu moro desde os meus 3 anos de idade. O Senhor, eu chego a me emocionar, porque eu sou chorona. Então, o Senhor pediu para a gente largar tudo, largar a falta do choro, e dedicar a nossa vida àquelas crianças daquela comunidade. E no evangelismo do Justo foi a primeira vez, uma criança abraçou as pernas dele e falou assim: tio, não nos abandona. Né? A gente nunca tinha ouvido falar de Jesus desse jeito. E aí foi quando Jesus conquistou também o nosso coração, para a gente também estar pregando para toda criatura. E essa criaturinha era desse tamanho. Né? E hoje já é uma mocinha. Mas é isso, sabe? E eu preciso ouvir o que Deus está falando comigo, para eu poder continuar ser discípulo dele nessa terra e continuar exercendo a função, e que as crianças também sejam cheias e se tornem discípulos desde a sua pequenez, né? Então, tá dando para vocês entenderem, irmãos, porque eu estou chorando. Os meninos sabem que eu estou chorando, né? E, então, o ouvir Deus, o praticar ouvindo Deus, é para a gente não sair desgastando as nossas energias naquilo que o Senhor não pediu. Porque a gente não faz a obra por necessidade, a gente faz a obra por propósito, né? Então, como a gente falou, se a gente sai no nosso portão, tem um monte de necessidade, mas o Senhor quer que você acerte o alvo. E para você acertar o alvo, você tem que ouvir, como ele falou. Você me escuta e me segue. Então, olha como é maravilhoso. O Senhor diz assim: eu quero hoje falar com a Maria no bairro. Eu não sei muitos bairros, aliás, eu não sei nenhum bairro de Araraquara, né? Mas a Maria do bairro João, alguma coisa aí. Né? O Melhado, meu bairro. Como? O Melhado. O Melhado. Então, vamos lá. Deus quer falar com a Maria do bairro Melhado. E ele vai contar com quem para falar com a Maria do bairro Melhado? É com aquele que está disponível a ouvir a sua voz, segui-lo. Então, naquele dia, o Senhor fala assim: Christian, separa aí 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, um pacote de café, a gente fala aqui, né? Café não pode faltar aqui no Ceará para nada. E uma farinha. Separa aí, coloca na sacola, tu vai sair, vai se encontrar com a Maria, do bairro Melhado. E você vai entregar para ela, e ela vai entender que isso é a prova do meu amor. Tá dando para entender, irmão? Você tem que crer que o Senhor fala assim com você. E você já até pratica isso. Mas não sabia que isso era Deus. Porque coração bondoso, irmão, só tem aquele que serve ao Senhor. Não tem bom, não. Só ele é que é bom, né? E ele coloca bondade no nosso coração. Então, esse é o fato de você ouvi-lo e ele te dá instruções, você como uma boa ovelha do bom pastor e que segue, né? Então, nós temos inúmeras experiências de Deus falar claramente o que ele quer fazer naquele dia ou naquele momento, com base, como a gente falou. Tem que estar embasado com aquilo que ele é com a palavra, né? Com base naquilo que não degrina nosso testemunho. Então, nem tudo realmente é para a gente estar correndo para socorrer, que nós não somos bombeiros, nem policial, nem parteiro, mas quando o Senhor quer nos usar como bombeiro, como policial, como parteiro, ele vai nos usar. Está dando para entender essa ilustração simples? Eu tento trazer essa mensagem simples do cotidiano, do dia a dia, porque é para isso que nós fomos chamados, foi para isso, né? Eu sempre costumo falar que a eclésia, né, aquele movimento eclesiástico todo da igreja, que é lindo, né? Nós vemos nossos irmãos dedicados, mas às vezes a gente se sente tão distante. Eu nunca vou ser como fulano, eu nunca vou ser usado por Deus, porque
fulano é que é mais inteligente, Beltrano que é mais inteligente. Irmãos, não é assim. A missão integral do nosso, nós como somos discípulos de Jesus, é do pequeno ao grande, né? Vamos dizer assim. Nós somos todos iguais, né? Mas é certo que os nossos líderes, eles são nossos cabeças, né? E eles precisam ser reconhecidos por isso, né? Ser como se fossem os grandes, né? E honrarmos eles. E tá dando para entender tudo direitinho até agora sobre esses exemplos, sobre ouvir Deus. Então, é de você fechar os seus olhos, a vida devocional serve para isso, para você exercitar. É um músculo, a sua vida devocional é o seu músculo. Você você exercita o seu braço para ele ficar forte, você conseguir limpar uma casa, ou você ficar bonito, né? E conseguir fazer as coisas. Para poder obedecer a Deus, você precisa ouvi-lo. E isso é que te dá ânimo, é que te dá força, garra, né? O Espírito Santo de Deus confirmando com você que você precisa fazer algo e você faz pequenos gestos. Né? E quantos, eu acredito que a gente fosse perguntar aqui, quantos já teriam testemunho sobre isso? Falar, nossa, naquele dia eu estava do nada e eu senti uma voz, e Deus falou comigo e eu obedeci, foi tão bom, né? Nós podemos, se nós fôssemos abrir aqui para contar esse testemunho, acredito que as pessoas iriam contar. Isso, e às vezes você nem sabia que era o próprio Espírito Santo falando com você, o próprio Deus falando com você, acerca da sua vontade. Isso é ser missionário, isso é ser discípulo, né? Então, na base missionária, a gente tem o costume, né? Tem os nossos devocionais individuais, a nossa busca individual, mas também tem um coletivo. O Justo, ele falou muito sobre você ser, né? Ser um missionário integral, você ser. Você sendo vai resvalar no coletivo. Não tem como não resvalar no coletivo. É naturalmente resvalar no coletivo. Né? É saber onde você está inserido no pequeno grupo, como você, célula, né, como você chama. E na sua célula saber que a irmã que faz o bolo mais gostoso vai causar um impacto na vida de outra pessoa. Se você pegar o bolo, não faz aquele bolo, só você faz com amor, e eu quero dar ali para uma pessoa, e ela vai sentir Jesus, né? Ela vai ser o bolo. Estou dando exemplos simples, no cotidiano, mas é isso mesmo que Jesus é. Ele é simples, né? Ele é simples. Então, na base missionária, a gente tem muito isso, né? De a gente estar focando nossa vida devocional individual para resvalar no coletivo. Sempre individual para resvalar no coletivo. E é como a gente falou, a gente tem tanta coisa para conversar e a gente fica querendo achar assim, coisas que a gente acha mais importantes para estar falando com vocês. Mas acerca do ouvir Deus e praticar Deus é essencial, praticar o que Deus está falando com você. É essencial para que a sua vida de amor ao Senhor ganhe mais força, mais alegria, mais animosidade, como a gente falou, e não tem como não viver com ele sem plenitude, sem alegria, quando você escuta ele, quando você obedece e o segue. Você, como boa ovelha, precisa ouvi-lo e segui-lo, tá bom? E acho que vai ter pergunta já. Crícia e Aidna. Vamos aproveitar então, né? Chegaram algumas perguntas para a gente, algumas até no WhatsApp do privado, né? Tem uma aqui que a gente foi muita pergunta, só que eu acho que acaba que quando a gente for fazendo, eles vão responder as outras. Então, se a sua pergunta não aparecer aqui, é porque creio eu que algumas vão englobar num todo, né? Mas perguntaram como que faz, qual a dica que vocês dão para quem quer ser um missionário? Né? Pelo menos assim, creio eu que a pergunta deve ser mais voltada para a parte, por exemplo, aí vocês têm a base missionária, as meninas, né, largaram tudo, vocês largaram tudo, né? Então, assim, quais são os requisitos ou quais são as dicas que vocês dão para quem quer viver aí somente para a obra?
Posso começar depois? Pode. Eu tenho um fator principal, se chama submissão. Submeter-se. Submeta-se uns aos outros. No que sentido é esse submeter-se, né? É você entender que quem está ao seu redor, seu pastor, seu líder, você precisa estar submisso a ele, e depois você vai te dar passos que vão amadurecer isso, essa questão missionária. Porque, para desmistificar também, que muitas vezes os missionários eles são tidos como os rebeldes, né, que querem sair da igreja porque não querem ser submissos. E não existe promoção vamos dizer assim, promoção de Deus sem submissão. Então, quando você queima isso no seu coração de você ficar querendo dedicar a sua vida integral, se isso já arde no seu coração, é porque você já está submisso a alguém, você precisa estar submisso a algum ministério, algo de que alguém representa para você, alguma coisa disso. Não tem como você se tornar missionário sem antes servir alguém, sem antes ter servido, ter uma bagagem de serviço, de submissão. Esse é um ponto desse tamanho. Então, depois que você se submete, Deus vai falando com você, e Ele mesmo vai abrindo caminhos para você seguir. Muitas vezes, o caminho é árduo e você precisa tomar atitudes drásticas, né? Cortar cordões umbilicais mesmo, mas eu quero dizer que Ele mesmo vai te guiando. Se eu conseguir responder mais uma vez, é uma história bem complexa, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Quer fazer outra pergunta ou quer que eu fale mais alguma coisa? Pode fazer mais outra? Pode. Pronto. Perguntaram aqui qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram quando vocês começaram com missões. Bom, deixa eu falar então. Primeiro, maior desafio, né? Lembra Samuel, né? Samuel, você não sabia quem que estava falando. O maior desafio que eu senti na minha iniciada, eu não entendia nada sobre missões. Então eu ouvi uma voz, né? Até na escola eu falo. Tem uma missionária chamada Sophia Miller, né? Ela diz o seguinte, o testemunho dela. Eu ouvi, eu não tenho chamado, eu ouvi, obedeci e pronto. Né? Uma das maiores dificuldades que a gente teve em 2008 era que a gente ouviu a voz, né? E hoje a gente sabe quem é essa voz. Né? Essa voz é o próprio Yeshua, né? Ou Jesus, ou a própria palavra. Né? A gente ouviu a voz, mas a gente não sabia como fazer. Eu não sei se algum de vocês lembra, mas em 2008 não se tinha nada se falando sobre missões. Né? Então, claro, como hoje é muito fácil, hoje se você quer ser missionário, quer entender sobre isso, tem a escola de missões, da MISP, você vai lá e você aprende, é muito fácil, mas na nossa época não tinha. Então, existia algumas, mas era assim, em Belo Horizonte, na época a gente entrou em contato, era coisas absurdas de valor, porque a gente mora no Ceará, tinha que ir para Belo Horizonte, tinha que passar, tinha estadia. Era assim, algo que era surreal. Para a nossa realidade. Né? Então, a nossa maior dificuldade foi não tinha conhecimento, as pessoas que poderiam nos ajudar, nós não tínhamos acesso, né? Não por conta delas, lógico, né? Mas pelas nossas próprias condições. E, além disso, quem estava conosco também entender. Porque, gente, vocês já imaginaram Deus falar algo para você e você fala isso para alguém e a pessoa vai dizer, você é doido, né? Isso não existe. E você vai ter que dizer, mas foi Deus que falou. Mas como que ele falou se ninguém nunca soube nada disso? Né? Então, é muito complicado quando
você não tem como, né? Não conhece pessoas que são desse meio, que passaram por esse processo, quando você não tem condições também financeiras, né? E também quando as pessoas que estão junto com você também não entendem disso. Tá? Então, é um pouco complicado. Hoje não, hoje é muito fácil, né? E eu, ainda dentro do que a Vanessa falou, eu acredito muito, né, que Deus ele lançou sobre o Brasil, né? Ele lançou uma unção, talvez alguns não acreditam nisso, talvez alguns de vocês vão entender o que eu estou falando, porque o Espírito vai confirmar agora com vocês, com o Espírito de vocês, mas eu acredito que Deus ele lançou uma unção sobre o Brasil, a qual essa unção ela foi caída, né, em cima de pessoas, tá? E essas pessoas receberam unções diferentes para atuar dentro de missões em setores diferentes, como no meu caso com crianças, né? Eu acredito que talvez, não estou dizendo que, não estou profetizando isso agora, mas talvez agora aqui dentro desse grupo tem alguém que esteja se identificando exatamente com aquilo que nós fazemos, entendeu? Que talvez também você possa ter sido essa pessoa que foi alcançada por essa unção, né? Então, existem vários tipos de áreas que você pode trabalhar em missões, e eu acredito que essa unção que foi jogada sobre o Brasil, né, ela alcançou muita gente, tá? Então, como eu confirmo isso, né? É quando eu me identifico. Eu não sei de nada, como muitos aqui de vocês disseram, eu não entendo o que é missão integral, mas agora está começando a se identificar. Então, quando eu vejo identificação, eu entendo que essa unção, ela realmente houve. Porque, independente desse grupo que está agora aqui nessa sala, eu tenho um relato de muita gente. Gente, nós já fizemos 11 escolas de missões, né? Já formamos mais de 300, eu acho, né? Eu perdi as contas já. Mais de 300 pessoas. Essas pessoas que foram fazer escola com a gente, elas foram por quê? Porque se identificavam com aquilo que a gente fazia dentro da obra. Entendeu? Não era qualquer pessoa, né? Não estou dizendo também que exista qualquer pessoa, mas eu estou dizendo que eu me identifico, né? Quando eu me identifico com o trabalho de alguém, né, dentro de missões, eu creio que foi uma unção que o Senhor derramou sobre o Brasil, tá? Sobre o Brasil. E eu tenho visto, né, no decorrer dos anos, isso de uma forma muito clara, muito clara. E até a gente brinca até na base, né, que quando a gente começa a ver alguns estudos, alguns filmes, algumas coisas, identifica demais, a gente ri muito, né? A gente ri bastante, por quê? Porque a gente consegue entender que cada um se identifica com a missão. A missão sem paredes? Não. A missão a qual nós fomos confiados pelo Senhor para realizar. Entendeu? O maior desafio é sempre esse. O maior desafio é esse. Né? Que as pessoas que estão ao nosso redor entendam. No nosso caso, foi em 2008, né? Até falar em 2014, quando a gente foi todos os dois juntos, né? Então, o maior desafio foi esse. E também saber como a gente ia nos sustentar. Isso foi exatamente. Desafio. Até hoje a gente não sabe muito. E dá certo. E tá dando certo. É só eu que manda. Pode falar. Pronto. Aproveitando que vocês falaram sobre essa questão do sustento, né? Para a gente já encerrar, queria que vocês falassem um pouco sobre como as pessoas podem ajudar vocês, né? Como aqui a gente, como igreja, né? Um individual, cada pessoa pode ajudar vocês na missão, né? Quais são as formas que a gente pode ajudar vocês? Tá. Primeiro amando e orando. Sempre.
Deixa eu falar uma outra coisa aqui. As pessoas, elas têm um bordão, né? Virou um bordão, né? Missões é feito com, acho que todo mundo vai saber disso, né? Com, com é, os pés que vão, os joelhos que se dobram, né? E as mãos que abençoam. Isso, sabe o que acontece? Coloca sobre nós uma responsabilidade de escolha. Tipo, então se missões os pés que vão, então eles vão. Então eu o abençoo. Ou então eu só oro, né? Eu digo para você o seguinte, que missão não é somente isso. A missão, você tem que orar, você tem que ir e você tem que abençoar. Tá? É um todo. Então, até os missionários abençoam também. Se eu sou um missionário e eu não abençoo, a gente vive praticando isso toda hora. Né? A gente pratica isso toda hora. A gente entende que a gente tem que abençoar. Então, se eu abençoo, eu também sou abençoado. Então, se eu só digo para você, oferte, né? Eu vou estar desintegralizando o evangelho. Né? Se eu digo para você, só ore, eu também vou estar fazendo isso. Entendeu? Então, eu digo para você, oferte, ore e vá. E vem aqui ajudar a gente. Né? Porque é uma responsabilidade no todo, tá? Não tome isso como eu posso fazer isso em parte e a minha consciência está livre. Não. Tanto para quem vai ofertar, como para o missionário que já está no campo, ele também tem que ofertar. Tá? É uma lei da semeadura. Entendeu? Então, como é que vocês podem nos ajudar? Dessas três formas, orando, né? Às vezes eu vejo assim, o missionário está precisando tanto de uma coisa, né? E ele posta algo na internet e as coisas assim, ó, legal, irmão. Legal, não, ele não está precisando de um legal, ele está precisando de algo que ele está pedindo, né? Então, faça o legal, mas também oferte, né? Semeie. Por quê? É a lei da semeadura. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Né? A gente precisa entender essa questão. Então, se quer nos abençoar, ore por nós, né? Estenda suas mãos por nós. E venha também, né? Eu não sou um missionário integral, mas eu posso ter um tempo aí com vocês, sei lá, passar um mês aí, entendeu? Pode, tá? Você precisa se permita, né, a viver, entendeu? Mas nas minhas férias, né? É interessante que a gente aqui não tem. Todo mundo tira férias e querem fazer missões, a gente está tirando férias para não fazer missões, porque a gente já passa o ano inteiro fazendo, né? Aí, mas a gente entra de férias, as crianças entram de férias. A gente trabalha de acordo com a comunidade, né? Então, assim, o Edno e a Crícia, eles têm como entrar em contato com a gente. Se vocês quiserem doar algum valor, a gente pode passar para eles conta. Isso aí é muito fácil de fazer, tá? A gente também sempre está postando algo em relação à ajuda, não para a gente, mas para a comunidade, como agora a gente está lançando um projeto de arrecadar cestas básicas para ajudar pessoas que, nesse momento da crise, estão precisando. Né? Hoje mesmo eu falei com uma mãe que está precisando de uma cesta. Né? E eu estou aqui no Morro Branco e uma missionária falou com uma amiga de Fortaleza e amanhã elas vão estar se encontrando e resolvendo a situação. Tá? Então, não adianta somente eu dizer, não, irmã, tudo bem, você está passando necessidade, eu vou orar por você. Eu vou orar, vai resolver. Né? Talvez vá resolver, vai aparecer um milagre, mas eu não posso me privar somente a orar. Eu tenho que orar, eu tenho que fazer a minha oração, orar e agir. Oração, orar e ação. Né? Então, para não ficar falando aqui de meios, eu posso entrar com a Cris e com o Edno e a gente vê formas, né, de também vocês poderem ajudar, se quiserem, né, se for o desejo de vocês. Mas eu digo para vocês o seguinte,
que a nossa base é o seguinte, é a palavra, tá? A base de todo cristão, todo discípulo, é a palavra, né? Sem a palavra, nós não vamos para lugar nenhum, certo? A segunda coisa é a nossa vida, né? Ou seja, o nosso sacerdócio ou as nossas funções. E a terceira é a que a Bíblia chama de caridade, né? Você olhar para o próximo. Se você tiver essas três bases, palavra, vida e caridade, pronto, você já é integral, tá? Eu vou deixar depois com o Edno, como eles têm contato com vocês, fica fácil, tá bom, Edno e Cris? A gente fazer essa ponte. Mais do que a gente ficar muito feliz se vocês viessem. E mais feliz ainda é se você estiver dizendo para mim, eu talvez não entendi tudo, mas eu entendi alguma coisa, né, gente? Se alguém entendeu, aí dá um joinha, tá? Se abriu a mente de vocês um pouco mais. Esse é o propósito, né? Tá certo? E é isso. Fica à vontade aí. Cris, a gente está empolgado, viu? Está falando muito. Estamos em casa. É isso aí, gente. Então, a gente queria agradecer, né, vocês por essa palavra, né, e por ter atendido o nosso convite, né. Como eu já falei no começo, nós somos muito abençoados pela vida de vocês, né. Se hoje nós temos uma maturidade, né, no evangelismo como um todo, graças a Deus que usou muito a vida de vocês, e isso é muito louvável. Eu queria aproveitar aqui para encerrar, né, pedir para a pastora Priscila, se quiser falar alguma coisa, né, e orar encerrando. Antes da pastora, só um instantinho antes da pastora falar, é uma honra para nós, eu queria só resumir aqui, que nós trabalhamos, como você falou, em Fortaleza, com a comunidade de lá, e nós estamos a 1h30 de Fortaleza, né, numa cidade chamada município Beberibe, Morro Branco. Né, a missionária Cleice, que está nos ouvindo também, ela é a líder aqui da base, mas a gente veio trabalhar com uma pousada, como você colocou os caracteres lá. Então, quando vocês vierem para as férias de vocês, para o Nordeste, não deixe de ir para Morro Branco, abençoar a hora que a pousada é simples, mas tem Jesus. Isso é que importa, tá bom? E nós também agradecemos. E Edno e Crícia, eu sei que eu falei muita coisa, né? E deixei de falar também algumas coisas. Eu quero, se você quiser receber esse material que eu falei, eu posso enviar para vocês, tá? Vocês deixam o e-mail de vocês aí com o Edno, tá bom? E aí eu envio para vocês tudo isso que eu falei hoje, tá certo? Deixa só o e-mail com ele aí que eu envio para vocês. E também falar que a Cris e o Edno são bênçãos para nós demais. Nós ficamos muito felizes quando eles receberam essa proposta do Senhor para ir para Araraquara. E nós sabemos que aí tem um povo amado também pelo Senhor para unir os corações, né? E aí a gente ficou feliz, ao mesmo tempo entristecido, mas feliz, né? Choramos muito nas despedidas, mas isso o Senhor adora essa movimentação, né, de nos conectarmos. É um presente tão grande que hoje nós estamos juntos, né, aqui, com mais pessoas, e o reino de Deus sendo escondido, porque isso é que é reino, né, de se conhecendo, pelo menos um pouquinho, mas vocês estão conhecendo mais a gente do que nós a vocês, mas nós temos propostas para daqui para ano que vem, a gente está por São Paulo, quem sabe a gente não se vê pessoalmente, né? Agora Deus. Foi muito bom, né, ouvirmos você. Parecia que estávamos ouvindo o Francisco, né? O sotaque é o mesmo. Verdade. Francisco e Cris. Muito gostoso. Gente, aprendemos muito e a gente admira muito, né, essa dedicação que vocês, né, os missionários têm. A gente tem aqui na nossa cobertura de Ribeirão Preto, uma média de 15, 16 casais de pastores que largaram tudo, abandonaram a casa, a cidade, e foram para outras cidades da região, né, para pastorear e para
Então, realmente o chamado, a obediência e o tudo. E o tudo, Sim. né? Porque o Senhor é tudo. Então, nós vamos orar, né? Eu vou pedir para o Carlos estar orando por vocês, abençoando, e nós vamos estar sempre em contato, sim. Sim. Amém. Bom. Vanessa e o Justo. Prazer conhecer vocês, né? Igualmente. Ainda que pela internet. E vamos orar para Deus abençoar, continuar abençoando vocês, né? Mas Araraquara está às ordens, viu? Ai, que Glória a bem. Deus. Estão Tá bom, sonhando vamos em chegar orar. aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por esse encontro, por esse tempo de qualidade de ouvirmos a respeito de missões. Às vezes a gente se esquece desse campo tão importante, ficamos como igreja local e não investimos nem tempo, nem oração, nem preocupação com esta área da tua igreja, Pai, da tua seara. Nós queremos o teu nome, Senhor Jesus, abençoar o Marcos e a Vanessa, Senhor, no nome de Jesus, Pai. E os projetos que o Senhor tem para eles, os propósitos, tudo aquilo que o Senhor pensou, idealizou, que o Senhor realize através da vida deles, Pai, do chamado deles, Pai. Eles deixaram tudo para servir ao reino. Então nós oramos e abençoamos e nos solidarizamos com eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos os nossos queridos que participaram, Pai, desse encontro, e aqueles que têm, o Senhor tem um propósito nesta área específica de missões, que o Senhor esteja, Deus, despertando, colocando no coração o desejo de se interessando em ir atrás, Pai, daquilo que o Senhor tem como propósito. Nós agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Deus viu, abençoe. irmãos? Um abraço na Lívia. Nós que agradecemos. Abraço na Lívia também. Tá bom, Tá obrigada. Então, gente, a gente vai encerrar agora, né? Amanhã o nosso anfitrião vai ser o pastor Carlos, né? E o nosso convidado vai ser o pastor Everton, né? Vai falar um pouco sobre o pastoreado, né? Vai falar um pouco sobre o testemunho dele, iniciando uma obra aí no campo como pastor. E eu espero que vocês estejam empolgados para mais a ministração. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, até amanhã. Tchau. Até amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe. Espera que eu estou...